Olá, muito boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos a este seminário, que é o seminário virtual, seminário 6x1, os impactos na vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. Esse seminário é organizado pela coordenação da 26ª Marcha pela Vida e Cidadania. Participam conosco deste seminário nossa amiga Clemilde Cortes, da CUT do Espírito Santo, doutor José Pedro dos Reis, que é procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo. Este seminário faz parte da programação da 26ª Marcha pela Vida e Cidadania, organizada pelas pastorais sociais, sindicatos, movimentos populares e sociais, igrejas e todos e todas que lutam pela dignidade das trabalhadoras e dos trabalhadores. Aqui só um minutinho que está chegando mais um convidado. Estamos recebendo o deputado Helder Salomão. Bem-vindo, deputado. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui nesse seminário para conversarmos sobre. Um abraço a todos que nos acompanham e a vocês que estão nessa transmissão. Boa noite, deputado. Boa noite a todos e todos. Clemilde também para fazer a sua saudação inicial, Clemilde. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui e parabenizar a organização da 26ª Marcha, porque sempre traz esses debates tão importantes para os trabalhadores e as trabalhadoras, para a população de modo geral. Então, para darmos início à nossa programação, convidamos Marina de Oliveira, da Pastoral Operária, também na coordenação da Marcha pela Vida e Cidadania, para o nosso momento de mística. Olá, boa noite. A gente nós estamos no momento de cuidado com o nosso povo, num momento de difícil caminhada, e a gente quer celebrar hoje a esperança. O que a gente vai refletir hoje, ele reflete um pouco desse esperançar que a gente tem de mudança, no momento que a gente está vivendo hoje com relação às violências da classe trabalhadora. Então, nós vamos ler uma poesia de Dom Pedro Casaldáliga, cujo nome é Homem de Esperança Militante. Atenho-me ao dito, à justiça, apesar da lei e do costume, apesar do dinheiro e da esmola. A humildade, para ser eu mesmo, verdadeira, verdadeiro. Atenho-me à liberdade, para ser mulher, para ser homem, para ser LGBTQIA+. E a pobreza, para ser livre. Atenho-me à fé, cristã ou não cristã, para andar de noite e, acima de tudo, para andar de dia. E seja como for, irmãs e irmãos, eu me atenho ao dito, à esperança. Então, nesse sentido, a gente convida quem estiver no chat do Facebook da Pastoral Operária, na Espírito Santo, que coloque no chat aquilo que traz esperança hoje, assim como trazemos esperançar, que essa esperança em movimento, o que faz a gente se mover para mudar as coisas. O que nos faz esperançar hoje? O que nos traz esperança? Vamos colocando no chat enquanto a gente vai continuando a nossa conversa. Então, nesse sentido, a gente pensa que uma esperança é essa, a gente conseguir que, de fato, essa jornada seja diminuída, que a população trabalhadora consiga ter condição digna de trabalho, de vida. A gente também tem uma esperança no plebiscito que está vindo por aí, que está sendo construído em nível nacional, para até setembro acontecer, também nesse sentido de buscar reflexão nas pessoas, para dizerem se elas querem ou não continuar com essa jornada, se elas querem ou não continuar pagando imposto de renda, até R$5.000, se elas querem ou não continuar
deixando que grandes fortunas não sejam taxadas. Então, assim, a gente tem esperança no caminho que a gente quer cativar e continuar. Então, assim, continuemos o nosso encontro. Então, no nosso seminário Jornada de Trabalho 6x1, os impactos na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, nós convidamos a Clemilde Cortes para fazer a sua fala. Clemilde, que é administradora, mãe, avó, presidenta da CUT e da FETAMES e membro da direção nacional da CUT. Clemilde, então passamos para você a palavra. Boa noite e um bom encontro para todos nós. Boa noite mais uma vez. Primeiramente, agradecer o convite e, assim, ressaltar que a redução da jornada de trabalho ela sempre foi pautada pelas centrais sindicais. A CUT sempre defendeu o fim dessa jornada, quer dizer, a redução da jornada sem redução de salário. E o fim da 6x1, para a gente, é fundamental, que já é um avanço. Algumas categorias hoje já têm, né, algum avanço nesse sentido. Por exemplo, em 2024, o Sindilimp conseguiu reduzir a jornada dos garis de 8 para 6 horas, sem redução de salário. Mas foi uma categoria. Né? A luta do Sindilimp era para ir fazendo isso para todos os outros profissionais, as outras categorias. Mas, falando da 6x1, o fim dessa jornada ela impacta positivamente e significativamente na vida dos trabalhadores. Por quê? Porque o trabalhador ele passa a ter condição de ter uma certa qualidade de vida. Quem aqui já ouviu falar, por exemplo, que o trabalhador tem um dia de lazer? Vamos perguntar qual é o momento, qual é o tempo que o trabalhador tem para se qualificar. E aí eu estou falando profissionalmente. Como é que tempo que ele tem para dar atenção para os filhos dele? Qual é o momento que ele exerce o seu direito, né, de descansar? Por isso, assim, esse movimento, né, o VAT, Vida Além do Trabalho, o projeto do vereador Henrique Azevedo, pelo fim da 6x1, ele é assim, encantador e significativo demais. E a gente vai pautar esse tema no nosso 1º de maio, que aí eu já quero até aproveitar aqui, né, para convidar, que a gente vai pautar, é o tema principal, é a centralidade do nosso 1º de maio, assim como pela redução pela isenção, né, na tabela de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e pelo fim das altas taxas de juros. Então, assim, a gente vai pautar contra a 6x1, porque a gente compreende que isso é bom para os trabalhadores, isso é qualidade de vida, isso garante uma melhor produtividade, inclusive, né? Você vai conseguir descansar, vai conseguir dar apoio, quer dizer, ficar mais próximo da família, vai ter como conviver com a família, vai ter uma vida em sociedade, porque hoje o que a gente faz? O que o trabalhador faz? Ele levanta de madrugada, bora lá, vamos pegar a vida dos garis, 3h30, 4 horas, eles estão nas ruas. Por quê? Porque ele está fazendo a coleta do lixo. Aí ele saía, isso antes de reduzir para 6. Ele saía do serviço às 16, 17 horas, tentava ir para casa, sabe Deus a hora que chegava, e quando chega, o que uma pessoa dessa vai fazer quando chega em casa? Ela vai desmaiar de sono, porque, né, para além disso, além desse cansaço, a gente sabe que as pessoas estão adoecidas. E o preocupante para a gente é o seguinte: elas estão adoecidas e de uma doença que nós não sabemos lidar, porque nós não sabemos lidar com a doença mental.
nós não sabemos lidar com a doença psiquiátrica. A gente sabe, tipo, tá com uma dor de cabeça porque comeu alguma coisa, então é fígado, você faz não sei o quê. Vai no médico, passa. Mas a doença, a depressão, que é causada pelo estresse da alta jornada de trabalho, pelo assédio que ele sente o dia todo, ela adoece e a gente não tem como cuidar disso. A gente acha que essa redução ela vai também reduzir os afastamentos por saúde, aliás, afastamento por doença, né? Os trabalhadores vão estar mais saudáveis, porque exatamente não vão estar submetidos a uma coisa tão rigorosa, uma hora tão fechada para poder descansar. Para além disso, a gente acha que vai gerar mais emprego. Vai gerar mais emprego e vai melhorar a produtividade. Porque se você está bem, se você consegue estar lidando com sua família, convivendo com sua família, convivendo em sociedade, se você consegue ter uma qualidade de vida, você produz melhor. Quando o empresariado descobrir que o seu maior patrimônio são os seus funcionários, a gente começa a produzir melhor e tem que compreender que valorizando esses trabalhadores, tanto na redução da jornada, quanto na redução, na valorização salarial, no sentido de dar melhores benefícios, valorizando esses trabalhadores, eles produzem mais. Eles produzem mais, eles consomem porque eles são consumidores dos produtos que eles mesmos constroem, fabricam, produzem. Então, é uma rede, é um círculo positivo, que é um círculo virtuoso, que se uma coisa vai puxando a outra. Se a gente se conscientizar, se nós conseguirmos o fim dessa jornada, né, dessa escala 6x1, e aí eu acho que isso é passível de ter fim e negociar o que é melhor para os trabalhadores, para as trabalhadoras nesse país. Só espero, e assim, com muita fé, muita gente conquistou já nesse país. As conquistas que os trabalhadores têm foram todas vindo da luta. E a gente não pode se furtar de fazer essa luta. A gente falava aqui, né, doutor José Pedro, que a luta, eu estava falando para o senhor, que a luta que a gente já perdeu é aquela que a gente não lutou. Então, é fundamental que a gente, principalmente nós, trabalhadores e trabalhadoras, que compreendemos a importância do final dessa jornada, a importância da redução da jornada de trabalho, a importância do fim da 6x1, que a gente se una e que ocupe as ruas no 1º de maio, nas manifestações que forem convocadas, porque somente assim a gente será vitorioso nessa luta. Nós precisamos conquistar melhor qualidade de vida para os nossos trabalhadores, que estão adoecidos, porque tem que bater meta, porque tem que estar numa escala exaustiva. Então, assim, impacta completamente positivamente na vida dos trabalhadores, das trabalhadoras, e faz um bem para o Estado de maneira geral e para a sociedade. Eu penso que é isso. Olha, Marina, eu fiquei aqui, não preciso dos 20. Muito obrigada. Muito obrigado, Clemilde, pela sua fala, pela sua contribuição. Nós lembramos que quem quiser participar conosco pode fazer a pergunta pelo Facebook, que logo após as falas nós vamos fazer as perguntas para os nossos convidados. Lembrando também que esse evento faz parte da organização da 26ª Marcha pela Vida e Cidadania, que é realizada em Cariacica no dia 1º de maio. E depois a gente vai passar todas as informações, né, de como que será o dia, né, da programação, onde que será o horário, para que todos e todas possam participar conosco.
Nós vamos ouvir agora o doutor José Pedro dos Reis, ele que é formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, é especialista em políticas públicas e gestão governamental, especialista em Direito Sanitário, especialista em Direito Constitucional Aplicado, Empresas, Estado, Indivíduo diante da interpretação constitucional, que é uma especialização pela Unicamp, e é procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho. Então, doutor José Pedro dos Reis, se quiser complementar aí o seu currículo, e passamos a palavra para o senhor para também debatermos este importante tema, que é a questão da jornada 6x1. Obrigado, Giovanni, mas já é suficiente já o que foi dito. O importante agora é a gente tratar desse tema de proteção aos trabalhadores, que muito interessa a toda a nossa sociedade laboral. Boa noite a todas e todos, boa noite aos painelistas. Eu vou falar primeiramente dos afastamentos que ocorreram em 2024 em razão de transtornos mentais no Brasil. Para se ter uma noção, os afastamentos cresceram em mais de 400% desde a pandemia. E em 2024, atingiu 472.328 pessoas, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Esse aumento é muito expressivo comparado com 2020, no auge da crise sanitária da Covid-19, quando 91.607 afastamentos foram registrados. De lá para cá, os números subiram ano a ano, alcançando em 2023 283 mil e disparando 68% apenas no último ano. Esse volume de afastamentos ele representa a maior série histórica iniciada em 2014, quando foram registrados 221 mil afastamentos. A razão dos afastamentos, elas estão ligados aos impactos na saúde do trabalhador, né? A gente está falando dos impactos da jornada 6x1, que ela pode atingir na vida do trabalhador. O aumento do estresse, da ansiedade, da depressão e do burnout. Prejuízo na qualidade de vida, aumento do risco de acidente de trabalho, impacto na vida pessoal dele, dificuldade para conciliar os compromissos familiares e sociais, afeta negativamente os relacionamentos interpessoais e familiares, tem dificuldade de desligar do trabalho durante o descanso, em razão do pouco tempo para descansar, maior risco de sobrecarga, especialmente quando há falta de colegas, que tem que dobrar. Muitas vezes a gente vê no próprio condomínio, aqui onde eu moro, a gente vê um porteiro trabalhando de dia e passa lá e está à noite. Não dobrei porque não veio colega. 12 por 36. Maior dificuldade de conciliar a vida profissional com a pessoal. A própria empresa, ela tem impacto também, não é só o trabalhador. As pequenas empresas têm dificuldades financeiras em razão que a jornada excessiva, diferentemente do que se pensa, a jornada excessiva, a jornada de 8 horas a 10 horas por dia, ela chega a partir da 5ª hora, o trabalhador ele começa a render a menor. E as empresas, pequenas empresas, normalmente ainda pagam horas extras, então vai lá para 10, 12 horas por dia. E essas horas, se ele contratasse um outro trabalhador descansado, ele geraria um posto de trabalho e, ao mesmo tempo, não sobrecarregaria o trabalhador com uma jornada tão exaustiva. A dificuldade da gestão das pessoas em razão dos afastamentos, né, e outros motivos, em razão da não produtividade depois de determinada hora, perda na qualidade de comunicação entre os trabalhadores. E, além disso, para lembrar, os cargos que mais sofreram afastamentos, né, no ano passado, o primeiro foi técnico de enfermagem. Todos nós sabemos que a maioria dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, eles trabalham em 2 hospitais, 2, às vezes até mais. O próprio médico, muitas vezes o plantão dele vai sair de um lugar para outro. O segundo lugar, o alimentador de linha de produção. Terceiro, faxineiro. Motorista de caminhão nas rotas regionais e internacionais.
servente de obras, aí na sequência, tá? Desculpe, o técnico de enfermagem é o primeiro, o enfermeiro, que ele fica na sexta posição, com 8.687 afastamentos. O auxiliar de escritório vai vendedor de comércio varejista, né? No caso, o coletor de lixo domiciliar também está entre os 20 primeiros citados. É importante, né, essa defesa desse direito fundamental do trabalhador, que ele tenha os seus direitos fundamentais previstos constitucionalmente, garantidos. Então, o direito ao trabalho é um deles, mas o direito ao lazer é outro, o direito à família, o direito à interação social, o direito à crença religiosa. Muitas vezes ele deixa de frequentar o seu templo por causa do tempo curto que tem para descansar. Eu lembrando aqui também, pessoal, que o Ministério Público não tem lado, tá? O que eu vou falar a partir de agora, nós não temos lado, não temos partido, não temos preferências políticas, não temos não temos gênero, nem cor, nem credo. O Ministério Público é suprapartidário. É uma instituição da República responsável pela proteção da sociedade, indispensável, o Ministério Público trabalha indispensável para a manutenção e preservação e garantia dos direitos sociais. E a Justiça do Trabalho, por sua vez, é a única justiça social do Brasil. Infelizmente, o doutor Helder Salomão acompanha isso, com certeza, e todos nós estamos acompanhando, os direitos trabalhistas eles estão sendo liquidados, desmoronados, abatidos realmente pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, que quando permite a pejotização, que é uma pessoa jurídica individual trabalhar para outra, ela está tirando uma vaga de emprego, e aí não adianta termos jornada 4x3, 2x5, jornada 1x6, que nós não vamos ter trabalhadores. Que a permissão, inclusive, está para ser votado a possibilidade, que a gente sabe que é uma fraude, existem todas as condições de uma relação de emprego na situação. A pessoa estava trabalhando na empresa, de repente ela é obrigada a formar uma pessoa jurídica, demitida e continua no mesmo trabalho, e sem receber horas extras, sem receber férias, licenças, ficando 12 a 15 horas, sem a justiça poder ir cobrar e dizer para ele que ele tem direitos trabalhistas, que ele não pode trabalhar tudo aquilo, porque é uma pessoa jurídica. Transformaram uma pessoa física numa pessoa virtual, uma ficção jurídica. E isso ele está acabando ele vai acabar, né, com essa decisão. Mais ainda, a permissão é um assunto que está sendo bastante discutido, mas a permissão para não haver vínculo de emprego, relação de trabalho entre a Uber, que é a contratante, os trabalhadores, a 99, todas essas plataformas digitais que contratam, ele está acabando com o direito social no Brasil, porque essas pessoas não vão recolher previdência, e quando, por exemplo, um desses bate o carro, ele vai para o hospital e quem vai pagar a conta é o Estado, porque ele não tem um seguro, ele não tem um seguro social para que a família dele fique protegida enquanto ele está afastado, ou que ele venha morrer, a esposa tenha uma pensão. Então, antes, eu vejo que é um tema muito importante para a marcha pela vida e cidadania, preservação dos empregos dignos, com uma jornada digna que ele possa usufruir de todos os direitos fundamentais. Então, eu chamei no início a atenção do doutor Helder Salomão, porque o legislativo é que pode, de repente, dar-nos o apoio para mudar, porque as interpretações jurídicas, eu não estou contra o STF, não estou contra, eu estou dizendo que as interpretações estão dando consequências para o Estado, que daqui a alguns anos ninguém vai recolher previdência, ninguém vai recolher FGTS, questão tributária está aí posta, e porque não há vínculo de emprego, a empresa não tem responsabilidade nenhuma,
o porquê que essas empresas de plataforma de transporte, por exemplo, igual a Uber, 99, existem, em razão de que ela tirou o tributo que o taxista pagava e tirou os direitos do trabalhador que o taxista pagava e dá desconto para o cliente. Então, temos que ter uma visão, acho, mais diferenciada. E isso que eu estou falando, desculpe até sair um pouquinho do ponto, mas que trata do ponto, porque nós conseguimos, vitória de Pirro. Daqui a alguns anos, vitória de Pirro. Nós conseguimos 4x3, mas não temos trabalhadores, não teremos vínculo de emprego. E isso é muito importante, eu acho, trazer nessa pauta, que é uma indignação do momento, que nós precisamos realmente combater, arranjar alguma forma de discutir essa questão para que quem tem vínculo de emprego, quem é subordinado, quem recebe salário, quem recebe ordens, é empregado seletista e precisa ser regido pela CLT, e não uma pessoa jurídica, um MEI, está ali, ele se submete pensando que é um empreendedor, na verdade ele está ali se submetendo, até mesmo poderíamos, em última análise, considerar um trabalho análogo a de escravo. Eu não sei se o meu tempo está passando, que eu não contei, mas eu acho que eu vou deixar essa mensagem aqui, que a importância de diminuir a jornada semanal para que os trabalhadores possam usufruir dos outros direitos fundamentais que a Constituição lhes garante, direito ao lazer, direito à família, direito ao ambiente social, direito à crença religiosa, e com isso ele poder usufruir plenamente da sua dignidade humana, prevista nos direitos fundamentais lançados na nossa Constituição Federal Cidadã. E segundo, o que podemos fazer contra essa eliminação dos empregos em que as pessoas estão sendo atingidas, o Estado está pagando a conta e nós estamos vendo o barco passar. Nós, do Ministério Público do Trabalho, estamos tentando, nas nossas ações civis públicas, no próprio Congresso Nacional, nós já estivemos lá na Comissão Participativa de Direitos Humanos do Senado, que é presidida pelo senador Paulo Paim, falando sobre o tema. Estamos falando, mas é preciso a sociedade ouvir sua voz. Muito obrigado e estou à disposição para questionamentos. Obrigado, doutor José Pedro dos Reis. Está bem dentro do tema, ainda tinha alguns minutinhos, né? Mas aí a gente aproveita depois para deixar para o debate, para as perguntas. Obrigado aí pela sua exposição. Vamos convidar agora o deputado federal Helder Salomão, deputado professor, né, Helder Salomão, ex-prefeito de Cariacica por 2 mandatos, está agora no 3º mandato de deputado federal, o deputado federal mais votado do Estado do Espírito Santo, e também um companheiro aqui nas lutas, né, na Marcha pela Vida e Cidadania, sempre participando, sempre junto das lutas do povo, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, aí, deputado Helder, aproveitar, né, na sua exposição também para o senhor falar sobre como que anda a tramitação, né, desse projeto lá na Câmara dos Deputados. Boa noite, bem-vindo, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Boa noite, Giovanni, Zé Pedro Reis, Marina, Clemildes. Dizer que é um prazer estar aqui, mas hoje é um dia triste aqui no Parlamento, né? O Conselho de Ética acaba de aprovar o relatório indicando a cassação do deputado Glauber Braga, que mostra a perseguição da extrema-direita e de outros setores que querem tirar o mandato legítimo e popular de um deputado, mas agora o processo vai para o plenário e nós vamos trabalhar e lutar muito para que isso não aconteça, porque nós sabemos que o deputado Glauber não cometeu nada que justifique esse processo de cassação absurdo. É um escárnio, né, e um recado
de como anda mal das pernas o nosso Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados. Nós estamos firmes na luta. E também, assim, eu estou aqui apreensivo porque, devido a todo esse processo, está acontecendo agora a sessão, que a gente poderia votar pelo aplicativo, mas a determinação hoje é a votação no plenário. Então, se eu tiver que me ausentar rapidinho para ir lá votar, vocês, por favor, compreendam aí que houve essa mudança aqui na orientação por causa de todo esse processo. Bom, primeiro eu quero parabenizar por essa iniciativa dos organizadores da marcha. Essa é a 26ª, que vai acontecer no dia 1º de maio. Eu participei de 25 edições, portanto, espero estar com saúde para estar na 26ª, porque eu considero muito importante o que a Pastoral Operária, junto com outras entidades, fez ao longo desses 25 anos, agora 26 anos, e discutir esse tema é muito importante. A primeira coisa que eu queria situar, além daquilo que a Clemilde e o Zé Pedro Reis trouxeram aqui, que são contribuições importantes, para não ser repetitivo, eu quero dizer algumas coisas que eu considero fundamental. Primeiro, que de fato nós estamos vendo a precarização do trabalho no Brasil. E a reforma trabalhista, votada aqui em 2017, acelerou esse processo. A reforma trabalhista teve uma comissão especial, eu fui membro dessa comissão, lutamos muito para que não fosse aprovada, mas a aprovação da reforma trabalhista, somada à aprovação da reforma da Previdência, do processo de terceirização e de todo esse processo que acontece no Brasil, tem contribuído, infelizmente, para o enfraquecimento dos sindicatos, porque a legislação trabalhista ela tem um objetivo de enfraquecer a justiça do trabalho e também enfraquecer os sindicatos. E, ao mesmo tempo, nós temos, né, um processo de debate sobre esse tema, que não é um debate só no Brasil. Eu estava olhando aqui, né, que, de fato, ainda tem várias experiências pelo mundo, inclusive para a adoção da jornada 4x3, não só da jornada 5x2. Eu relacionei aqui, olha, empresas e até iniciativas governamentais estão acontecendo em vários países: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos, Emirados Árabes. Então, assim, apenas para citar alguns. Existem iniciativas em todo o mundo. Se a gente pegar, por exemplo, né, alguns exemplos que estão acontecendo, o caso da Bélgica, por exemplo. O caso da Bélgica, né, foi o primeiro país da Europa a legislar sobre a semana de 4 dias, a escala 4x3. Desde novembro do ano passado, os belgas têm direito a optar pelo trabalho de 4 dias sem perda de salário. Qual é o problema na Bélgica? Veja bem, eles conseguiram aprovar uma legislação, foi o primeiro país da Europa a legislar, tem a escala 4x3, sem perda de salário, contudo, e é aí que é importante, contudo, eles continuam trabalhando a mesma quantidade de horas, Clemilde. Eles têm que trabalhar a mesma quantidade de horas em menos dias. Então, eles têm uma carga horária maior por dia, mas eles não diminuíram a carga horária e não diminuíram o salário. Então, é um avanço em termos, né? Porque você tem aí a manutenção da carga horária, você tem a redução de dias trabalhados, mas não da carga horária. Também a gente pode dizer que vários outros países fizeram essa mesma experiência. A Bélgica e o Chile, né, nesses 2 países, houve passos mais concretos em relação a essa jornada de 4 dias, mas, como eu disse, com esses problemas. Um exemplo que é interessante, que eu não conhecia, é o exemplo da Grécia. A Grécia não aboliu a escala 6x1. Não aboliu, mantém a escala 6x1. No entanto, a lei prevê
que no sexto dia os trabalhadores ganhem 40% a mais por hora trabalhada. Então, caso a empresa mantenha a escala 6x1, no sexto dia o trabalhador tem uma bonificação de 40%. Ou seja, é o mundo capitalista encontrando a sua forma de adaptar, né, e não pensar efetivamente, porque há ainda uma falta de compreensão sobre o que significa na prática, inclusive em favor das próprias empresas. Eu vou mostrar aqui alguns dados que a redução da jornada de trabalho pode ser interessante para muitas empresas. Para muitas empresas. E um outro aspecto que a gente pode notar é que vários países não conseguem avançar nesse debate. E mesmo aqueles que avançam, né, também têm dificuldades de convencer a maioria das empresas a adotarem práticas que possam melhorar a qualidade de vida do trabalhador sem que ele perca, necessariamente não, sem que ele perca o seu salário, o seu ganho mensal, que é fundamental para o sustento da sua família. Esse debate é um debate inevitável. E nós sabemos que o capitalismo ele se reinventa. Né? Como nós vivemos numa sociedade globalizada, onde os ditames do capital ainda são muito fortes, onde o dinheiro tem o dinheiro, o lucro, a produtividade falam mais alto do que o bem-estar das pessoas, onde há uma exploração do trabalho em todas as suas formas mais cruéis, né, que a gente vai mudando a forma de exploração do trabalho. Nós tivemos várias formas ao longo de décadas e essas formas de exploração vão sendo alteradas. O que acontece é que, com o avanço das tecnologias, e especialmente após a pandemia, em que as empresas adotam o teletrabalho, adotam o trabalho virtual, nós precisaremos avançar no sentido de termos uma sociedade em que, efetivamente, os empregos sejam preservados, mas, ao mesmo tempo, eles não sejam precarizados. Os empregos precisam ser mantidos, preservados, mas nós não podemos embarcar na onda da precarização, da uberização do trabalho, porque isso traz outros problemas diferentes daqueles que nós conhecemos na CLT, mas que trazem problemas que podem provocar muito mais dificuldades para os trabalhadores e para as novas formas de trabalho que estão sendo vivenciadas no Brasil e no mundo. Como já foi dito, né, a carga horária excessiva, ela tira o tempo do lazer. A carga horária excessiva, ela aumenta o estresse, ela cria cada vez mais ansiedade, ela cria dificuldade para conciliar a vida familiar e ela também traz prejuízo à saúde mental, aumentam os índices de acidentes de trabalho. E as experiências piloto que têm acontecido, inclusive no Brasil, com algumas empresas, poucas empresas, no Reino Unido, em vários países da Europa, no Japão, nos Estados Unidos e vários outros países, mostra o seguinte, que com a redução da jornada de trabalho tem apresentado uma maior satisfação dos trabalhadores. Os trabalhadores passam a ter mais satisfação na execução das suas atividades. Reduz o número de faltas. Onde houve a experiência, a assiduidade do trabalhador aumentou. As tentativas, né, quando o trabalhador apresenta um atestado para se ausentar, diminuiu em todas as experiências que foram realizadas pelo mundo afora. E houve aquilo que muitas empresas já percebem, que é interessante para elas, porque houve aumento da produtividade. Os trabalhadores trabalhando menos, tendo mais tempo para a família, mantendo seus salários, ao mesmo tempo, mais satisfação, menos estresse, menos ansiedade,
mas a empresa não deixou de ganhar. O faturamento dessas empresas não diminuiu com a redução da jornada de trabalho em diversas experiências feitas. Ou seja, o trabalhador passa a cuidar mais do seu bem-estar, né? E também aconteceu um outro fator que é importante para o setor empresarial. Reduziu a rotatividade dos trabalhadores na empresa. Isso implica em menos gasto da empresa com demissões, com novas capacitações, porque os trabalhadores passaram a estar mais digamos assim, houve mais fidelidade do trabalhador, e porque ele se sentiu mais contemplado em trabalhar naquela empresa. Hoje, o que se diz é que o país que produziu o maior projeto piloto no mundo, né, com uma semana de 35 e 36 horas, foi a Islândia. E eles fizeram uma experiência com 2.500 trabalhadores que participaram de uma fase, de uma experiência que fizeram com empresas. E o interessante é que, ao final dessa experiência, 90% desses trabalhadores tiveram horas reduzidas e, na avaliação geral, eles avaliaram efetivamente que o processo foi produtivo, tanto para o trabalhador como para a empresa. Essa ideia de exploração do trabalho capitalista, como se tem hoje, ainda é herança da nossa formação econômica e da nossa elite, como diz Gessé de Souza, elite do atraso, que não pensa nas pessoas. O que está em primeiro lugar é o capital, o que está em primeiro lugar é o lucro, o que está em primeiro lugar não é o bem-estar da pessoa, do trabalhador que está atuando naquela empresa. Então, eu creio que haverá de acontecer mudanças. O que nós precisamos cuidar é para que essas mudanças, como disse aqui o Zé Pedro, não pode, essas mudanças não podem significar perda, reduz a carga horária, mas você tem outras perdas. De um lado, você reduz a hora trabalhada, o número de horas trabalhadas, mas, por outro, o trabalhador vê precarizada a sua condição de trabalho na empresa. Hoje, o Brasil tem uma média, claro que tem gente que trabalha muito mais, mas no Brasil, o levantamento feito, os trabalhadores brasileiros têm uma média de 39 horas trabalhadas, 39 horas semanais. Quais são os 10 países do mundo que têm menos horas, que os trabalhadores trabalham menos? A Holanda é onde há a menor jornada de trabalho. É de 29 horas trabalhadas na Holanda. Na Dinamarca, 32 horas semanais. Na Alemanha, 34. Na Suíça, 34. Na Irlanda, 34. Na Áustria, 35. Na Itália, 35. Na Suécia, 35. Na França, 36. E no Brasil, a média está praticamente em 40 horas. Isso, nós estamos falando em média, porque tem gente que trabalha muito mais do que isso. Então, nós temos um caminho forte um caminho longo para seguir. Aqui no Congresso Nacional, nós temos duas propostas. Uma mais antiga, que é do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. E a proposta mais recente, da deputada Érica Hilton. Essas duas propostas tramitam aqui na casa. Como eu disse, a mais antiga do Reginaldo Lopes e a mais recente é da deputada Érica Hilton. Elas são muito semelhantes, são duas propostas muito semelhantes. Nós acreditamos que será possível garantir a tramitação desta PEC. Temos todas as condições para avançar nesse debate. Haverá muita resistência, mas eu creio que nós precisamos trabalhar a mobilização da sociedade. Nós precisamos mobilizar a sociedade para exigir não só a redução das horas trabalhadas, a manutenção dos salários, mas a garantia dos direitos
trabalhistas que nós sabemos que, em grande escala, estão precarizados no nosso país. O nosso governo tem conseguido gerar empregos, né? Milhões de empregos foram gerados nos últimos anos, mas também sabemos que muitos desses empregos são empregos com salários muito baixos. Então, nós precisamos trabalhar no sentido de que garantamos, por um lado, né, a redução e, por outro, o ganho real dos trabalhadores que tiveram durante 7 anos, de 2016 a 2023, tiveram seus salários congelados, quando muito corrigidos pela inflação. Quando muito. Especialmente o salário mínimo. O salário mínimo ficou 7 anos sem ganho real. 7 anos, né, Clemilde? Sem ganho real. Agora, 2023, 2024, 2025, 2026, nós já temos a garantia que o salário mínimo recupera poder de compra, mas não na velocidade que a gente queria. Mas não se conserta em 1 ano, 2 anos, em um mandato, aquilo que um golpe dado contra a presidenta Dilma em 2016, que foi um golpe contra a democracia, contra os trabalhadores, porque vejam que a reforma trabalhista, a terceirização, a reforma da Previdência só foram aprovados após o golpe. Só foram aprovados após o desrespeito ao voto popular. Enfim, gente, temos muitas questões que são importantes, mas eu gostaria de destacar que eu vejo com alegria esse debate ganhando força no Brasil. Considero muito importante o papel dos sindicatos, o papel das centrais sindicais, está aqui representada a Central Única dos Trabalhadores pela Clemilde. Considero muito importante essa mobilização e esse debate para que o parlamento perceba que há efetivamente um interesse do povo brasileiro, da classe trabalhadora, de ter melhorias e ter redução na jornada de trabalho e garantir os seus salários para que a gente tenha uma relação de trabalho no Brasil que não seja tão nefasta, né, gerando problemas de saúde mental, gerando estresse, gerando ansiedade, falta de tempo para viver com a família. Afinal, né, quando o mundo foi criado, no 7º dia teve o descanso. E o 7º dia não é porque nós temos que descansar só um dia, não, viu, gente? Senão fica 6 por 1, né? Mas é para mostrar a importância do descanso, a importância do lazer, a importância de nós cuidarmos de nós, não só cuidarmos das empresas, daqueles que lucram às custas da maioria dos trabalhadores. Então, eu vejo com alegria. Eu acho que nós temos muitos problemas, muitas dificuldades, temos um Congresso conservador, temos um Congresso que representa a elite, mas nós temos uma sociedade brasileira e uma democracia que deram demonstração de força, quando em 8 de janeiro tentaram, mais uma vez, um golpe contra a nossa democracia, e as instituições brasileiras resistiram. E agora a Suprema Corte está punindo aqueles que atentaram e que violaram os princípios constitucionais para tentar abolir o Estado Democrático de Direito e aplicar mais um golpe de Estado. Então, isso é uma demonstração de que temos muitos problemas, mas também temos ativos importantes a preservar, e um esforço deve ser feito, porque nós sabemos o quanto está difícil mobilizar a população e os trabalhadores devido a tantos ataques e a tantas ameaças que nós vivemos. Mas esse é o nosso desafio. É o desafio de discutir, debater e acreditar que nós vamos conquistar algumas vitórias, como já temos conquistado. Queríamos muito mais, mas já conseguimos vitórias importantes e vamos conseguir outras com a força da mobilização do povo, com os mandatos populares, né, com alguns governos sensíveis nos estados, municípios e o nosso governo federal, e buscar, né, enfrentar, inclusive agora, esse absurdo da guerra comercial promovida pelo presidente Trump, que vai ter reflexos em todo mundo, não só, né, em relação às relações comerciais, mas isso vai impactar na vida dos trabalhadores nos Estados Unidos e em todo o mundo.
Obrigado, deputado Helder, pelas suas colocações. Eu vou fazer uma pergunta e um comentário, e aí quem quiser responder, né, pode ficar à vontade para falar sobre as nossas perguntas. A Elza e também a Marina perguntam: quem se beneficia deste modelo de escala de trabalho 6 por 1? E o Jorge Meneghitti, ele faz um comentário que é o seguinte: como diz, o trabalho dignifica o homem, mas quando em excesso, cansa e adoecem os trabalhadores. Trabalhei numa empresa de vendas que a jornada chegava até 16 horas e às vezes trabalhava sábado e domingo. Então, deixo aberto aí, quem quiser, né, doutor José Pedro, Clemildes e o deputado Helder podem responder essa Giovanni, pergunta, né, e esse comentário. sobre essa pergunta que foi feita a respeito de quem é beneficiado pela Elza Mariano, né? Quem se beneficia desse modelo da escala de trabalho 6 por 1, eu não tenho dúvida em dizer que é o capital, é a empresa, é a fome de lucro excessivo em cima do sangue e suor do trabalhador, e não olhando ele como um ser humano de direitos, e simplesmente como se fosse uma máquina de trabalho que, quando doente ou incapacitado, ela substitui por outro, como se fosse uma peça. Então, essa escala 6 por 1, ela é desumana, ela precisa ser mudada. Há muito tempo, as centrais sindicais têm brigado por isso. E eu vejo que quem vai se beneficiar com uma escala menor, 5 por 2 ou 4 por 3, serão tanto as empresas quanto os trabalhadores, porque as empresas elas não têm essa visão, é como se fosse como se fosse bom explorar um determinado ser humano, aquele empregado. E como eu falei, se ele fizer uma boa gestão de pessoas, uma boa gestão da empresa, ele vai verificar que um trabalhador que trabalha menos tempo, uma jornada menor, ele vai ser mais produtivo, vai dar mais resposta, vai vestir mais a camisa da empresa, como eles querem que vista, e a família do trabalhador vai ser beneficiada, a sociedade vai ser beneficiada, a marginalidade hoje, adolescente que anda nas ruas, vai diminuir, porque estando a família próxima ao filho ali, ao adolescente, vai poder fazer um trabalho de educação, valorização da família, e com isso a valorização da sociedade e a melhoria do todo o nosso meio social, a diminuição desses crimes, né, de rua que acontecem muitas vezes por adolescentes que não têm família, não têm pai nem mãe, porque estão trabalhando na escala 6 por 1 ou às vezes 7 por 0, muitas vezes. Então, eu fico muito contemplado com a fala do doutor José Pedro, mas assim, eu queria acrescentar que é muito fácil para a sociedade criminalizar, né? E aí a gente vê aí o extermínio da juventude, principalmente a juventude negra, porque é quem está, né, no tráfico, quem está à margem, está marginalizado. E a consequência disso é exatamente isso. Quem é o pai, quem é a mãe que consegue dar a atenção que o filho merece, trabalhando 6 dias na semana, folgando só um. Quando foi que a gente pensou na qualidade de vida dos trabalhadores? Nunca se pensou nisso. Prova disso, e aí o MPT sabe disso, é a dificuldade das negociações para se garantir o mínimo, às vezes. Então, é importante que a gente consiga ir para a rua, fazer o debate e que a gente consiga criar esse círculo virtuoso, onde o trabalhador é valorizado, onde o trabalhador produz. Porque valorização quer dizer melhor produtividade, maior produtividade. Há que se parar de pensar só no lucro. As empresas precisam pensar na vida,
sabe? Porque além... E aí eu acho bem interessante, a gente precisa começar a pensar na vida além do trabalho, porque a gente amanhece pensando no trabalho e adormece pensando no trabalho. Tem pai que chega, sai de casa, o filho está dormindo, chega, ele está dormindo também. Como é que ele vai dialogar com esse filho? Como é que ele vai saber o que o filho está fazendo durante o dia? Ele não tem Nem condição. conhece um ou outro, né, Ele, às Cleber? vezes, nem conhece o filho mais, porque, né, não vê. Então, assim, isso é uma coisa que eu queria destacar aqui, e que isso serviço de reflexão, sabe? Os trabalhadores não estão pedindo nada mais, nada menos do que direito à vida. É direito à vida, é isso que precisa ficar bem clarificado. E outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, que eu falei aqui do 1º de maio, que a gente está construindo. Então, assim, a CUT, a CTB, a Intersindical, a Força Sindical e o VAT, que tem uma coordenação aqui no Estado, e os movimentos sociais, está construindo esse 1º de maio com a centralidade pelo fim das 6x1. Porque é fundamental que a gente ocupe as ruas para fazer esse debate. Ninguém está aqui falando que não tem que trabalhar. Muito pelo contrário, a gente quer trabalhar, quer ter com dignidade. A gente quer ter garantida a dignidade da pessoa humana. Isso é direito constitucional, né? Então, assim, é fundamental que a gente faça esse debate, que as pessoas conversem na igreja, conversem na associação de moradores, participa, né? Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas a gente precisa criar esse tempo. E aí, por que eu digo isso, Giovanni? Porque não existe espaço vazio. Nós assistimos, infelizmente, aí o doutor José Pedro falou ali do fim da Justiça do Trabalho, vocês viram que foi ameaçado, o Ministério do Trabalho e Emprego foi desmontado, o deputado Helder Salomão sabe disso, nós fomos para a rua defender a justiça trabalhista aqui e os operadores do direito em Vitória, porque a gente sabia das consequências que isso teria. Hoje a gente vê muita terceirização, consequentemente, muita precarização no trabalho. Tem empresa que pede para a pessoa fazer um MEI para ele trabalhar, para não ter esse vínculo. Como é que essas pessoas vão sobreviver sem a previdência, sem um seguro? Isso que a gente precisa refletir. É fundamental que a gente pense que tem que ser vida acima de tudo. E aí, se a gente não fizer isso, a gente está fadado a fracassar, infelizmente. E a gente conta que a gente consiga construir com os parceiros, né, esse movimento, porque, como eu dizia, e o Helder, deputado, acabou de falar aqui, que em 2016, quando a presidenta Dilma foi golpeada, eu já dizia lá naquela oportunidade, deputado, que se tivesse um golpe nesse país, quem seria golpeado não seria a presidenta Dilma. Quem foi golpeado nesse país foi a classe trabalhadora. Junto com a presidenta, a classe trabalhadora foi golpeada, porque, para além da reforma trabalhista que quis destruir os sindicatos, que acabou com a vida, retirou um monte de direitos dos trabalhadores, ainda veio a reforma da Previdência para jogar a pá de cal. E a cada dia que passa, a gente perde mais. Por quê? Porque não existe espaço vazio. Se a gente não ocupar esses espaços, a direita ocupa para ferrar com os trabalhadores e com as trabalhadoras, porque para a direita o que interessa é o lucro acima de tudo. E a vida dos trabalhadores não importa, porque, segundo eles, vai colocando outro no lugar, né? Só não interessa a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. É por isso que a gente é contra a 6x1, por isso que a gente quer fazer esse debate, deputado. E a gente conta com você lá na Câmara Federal, a gente sabe que pode contar. Tá bom? Emilde, só se me permitir, eu vou ler um comentário da Kelly Lívia aqui, que traduz muito bem o que nós estamos falando aqui. A jornada 6x1 tem causado estrago nas famílias, falta tempo para o convívio social, comunitário e familiar, e os lares ficam cada vez mais vulneráveis, com grande incidência de violação dos direitos, gerando uma série de problemas de saúde mental para toda a família, né, no caso, complementando. Adoece todo mundo. E aí o que acontece? O Estado põe a polícia para subir o morro para punir quem já é punido
a vida toda. Ele já é punido por onde ele vive, sabe? Com a ausência de políticas públicas, ele é punido a vida toda, infelizmente. É por isso que a gente quer pautar o fim da 6x1 e a gente vai vencer esse debate, se Deus quiser. E ele quer, com certeza. Com certeza. Clemilde, eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos votando agora, estamos discutindo e vamos votar o projeto de lei que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000. Só que o projeto ele não prevê só a isenção de mais 10 milhões de trabalhadores que ganham até R$5.000. Prevê também o aumento da contribuição e da alíquota das altas rendas para quem ganha acima de R$50.000 por mês, o que dá R$600.000 por ano. A resistência maior aqui não é para isentar quem ganha menos. A resistência de muitos aqui no Congresso é de aumentar, fazer com que os super ricos paguem impostos. Essa que é a dificuldade. Ou seja, o que aconteceu a semana passada, o vazamento lá daquela reunião do senador Ciro Nogueira, aliado do ex-presidente, com representantes da Faria Lima, é um escárnio. Lá eles estavam discutindo formas de ou impeachment o presidente Lula, ou desgastá-lo ao máximo. Prometeu lá que mudaria alguns pontos do projeto da reforma da isenção de imposto de renda, porque o que eles querem mudar é não taxar os super ricos. Aí, deputado, desculpa te interromper. Deputado, desculpa te interromper. Aí fica bem nítido de que lado esse Congresso está. Sim. É preciso destacar isso, tem que dar publicidade a isso. Porque ele não está do lado do povo. E, infelizmente, é o povo que elege esses caras. Me desculpa. Tá? Não, e aí eu vou dar um... O que tem a ver com esse debate isso que eu estou falando? Eles tramaram, nesta reunião, a privatização da Caixa Econômica, a privatização do Banco do Brasil, a privatização da Petrobras e das principais estatais do Brasil. E, inclusive, a ex-presidente da Caixa do governo passado dizia assim: no Brasil nós temos 123 estatais. Ela só não disse que nos Estados Unidos tem 6.000 estatais. 6.000 estatais. O Brasil tem 123. Nos Estados Unidos tem 6.000 estatais. Então, vejam que, assim, eles querem privatizar as estatais para quê? A Caixa Econômica para quê? O Banco do Brasil para quê? Eles querem precarizar os empregos e querem, e respondendo a sua pergunta, Giovanni, eles querem fazer o mesmo processo da escala 6x1. A escala 6x1, ela só beneficia a elite do atraso, o capital, aquele que só pensa no lucro, aquele que coloca a pessoa humana e sua dignidade não em segunda categoria, coloca em terceira, quarta, quinta, sexta categoria. Essa gente não se interessa pelo bem-estar das famílias. Falam em família, falam em Deus, falam em pátria. Mas, família deles, né? Mas que família eles falam, né? Falam em família, mas aprovam tudo aquilo que é contra as famílias. Eles falam em Deus, né, o tempo inteiro, mas vivem ofendendo os preceitos sagrados. E falam em pátria e vão lá defender que o presidente norte-americano intervenha no Brasil. Essa é a gente que quer, essa é a gente que aprovou a reforma trabalhista, é a gente que aprovou a reforma da Previdência, a terceirização, a precarização das relações de trabalho no Brasil, e é essa gente que não quer taxar as altas rendas, os super ricos, e que vai trabalhar. Vocês podem escrever o que eu estou dizendo. Viu, Marina? Estou te vendo aqui. Essa gente vai trabalhar contra a aprovação da PEC que prevê o fim da escala 6x1. Porque eles não estão aqui para defender os trabalhadores. Eles não estão aqui para defender a maioria do povo. Eles estão aqui para defender interesses empresariais,
para defender os interesses da Faria Lima, né? A Faria Lima é uma avenida de São Paulo que representa o grande capital do Brasil. A gente fala da Faria Lima, nem todo mundo entende, mas a Faria Lima, ela representa o suprassumo dessa gente que só pensa no umbigo deles e esquece, se puderem pisar na cabeça do trabalhador, de congelar salários, de ampliar carga horária e explorar ao máximo, eles vão fazer. Eles se incomodam muito quando o governo cria o Bolsa Família. Mas eles vêm aqui pedir socorro, né? Socorro para o agronegócio, socorro para as grandes empresas, socorro para tudo. Eles querem que o Estado funcione para eles e que não funcione para a maioria da população. Então, assim, esse é o nosso desafio. Um Congresso conservador, eleito pela maioria do povo, infelizmente, né? Mas nós temos que lutar. E é isso que nós temos que fazer. As centrais sindicais, os sindicatos, as entidades, a pastoral operária, as igrejas que têm uma participação na sociedade, que entendam que sem mobilização social nós não teremos mudança. Nós aqui no parlamento, a gente não dá conta de fazer isso, porque nós temos hoje um Congresso Nacional majoritariamente que representa os interesses que não são da maioria da classe trabalhadora. Por isso que eles querem campanha cara, porque quanto mais campanha cara, mais difícil um trabalhador se eleger, mais difícil uma liderança popular se eleger. Nós defendemos que as campanhas fossem mais baratas, que não tivesse condição de fazer o autofinanciamento, mas eles não querem isso, por quê? Isso vai promover uma renovação do Congresso Nacional pela ótica mais popular, com mais gente, né, da sociedade organizada, representando os sindicatos, representando trabalhadores, representando mulheres, indígenas, representando todos os segmentos da sociedade. Eu sou daqueles que digo o seguinte, o Congresso brasileiro não... Muitos falam assim, é a casa mais plural e que mais representa o Brasil. Mentira. Se representasse o Brasil, os trabalhadores estariam mais bem representados aqui. Hoje, quem está mais bem representado aqui é quem não quer as mudanças e nem a melhoria nas condições de trabalho, de salário e da dignidade da pessoa humana. Não é. Então, não pode ser, porque a maioria do povo brasileiro pode ser até enganada. Tem gente que é enganada, né, pelas fake news, mas a maioria do povo brasileiro é trabalhadora, é honesta, é família de verdade, é gente que luta com dificuldade. E aqui no Congresso, a gente vê um monte de gente que trabalha contra as famílias brasileiras, mas se arvoram a dizer que são defensores da família. Eles devem defender, como ex-presidente, a família dele, mas a família do povo brasileiro não está representada aqui como deveria. Obrigado, então, pelas contribuições. Aí, Marina, eu queria realmente passar para você. A Clemilde queria dar uma contribuição? Rapidamente, pegando a fala do Helder, quando ele fala da questão das privatizações, é fundamental que a população tenha transparente que essa coisa de privatizar, que eles fazem questão de dizer que o que é público não presta, né? Eles queriam privatizar lá atrás os Correios, falando que, primeiro, eles descredibilizam a instituição, a empresa pública, para vender a preço de banana, como eles fizeram com a Eletrobras, como eles fizeram com a Codesa, que é no Espírito Santo. Então, é preciso que a gente fique atento, que a população fique atenta, porque quanto mais terceirizar, quanto mais privatizar as nossas empresas públicas, menos política pública o nosso povo vai ter. O povo que depende das políticas públicas para viver. Aí coloca-se a educação, a saúde, tá? Não adianta, que a gente precisa defender o que é público, defender as políticas públicas para o nosso povo. É isso que eu queria ressaltar. Agora a Marina também tem uma pergunta para cada um, né, Marina? Então você pode colocar aí para os nossos convidados, e quem tiver mais perguntas pode ir colocando aí no nosso chat. Pois é, vamos começar. Doutor José Pedro,
eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da NR1, as alterações, né? Como é que está essa questão com as empresas e tal. A gente sabe que tem prazo para poder, né, iniciar esse processo. Então, toda essa questão, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, ou alguma outra normativa que o senhor quisesse colocar. E também sobre o Abril Verde, que o MPT trabalha, né, sobre a questão do mês de abril, né, sobre a questão do Saúde do Trabalhador. Também falasse um pouquinho sobre isso para o pessoal conhecer, né? Quem não conhece, conhecer e, de repente, ter mais... se informar melhor. Helder, o doutor Zé Pedro comentou que em outras palavras, não faria diferença diminuir a jornada, já que não tem mais emprego, né? De fato, o futuro do emprego está bem certo. Existe alguma iniciativa legislativa nesse sentido, né, no Congresso? Você tem algo nesse sentido, né, que conhece no Congresso? E a outra é para Clemilde, para falar um pouquinho sobre essa questão do plebiscito, essa questão do plebiscito nacional, como é que está no Estado, se existe algum processo de construção aqui, como é que está essa questão, se é possível mais gente participar desse grupo, se tem, né, um grupo já organizado, e como é que está esse processo, se tem alguma reunião já colocada para isso. É isso, uma para cada um, porque eu sou boazinha. Posso começar? A norma regulamentadora número 1, que é a NR1, que é elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em comissão tripartite, formada por trabalhadores, empresas e o governo, ela foi alterada em 2024 e vai entrar em vigor agora em 25 de maio de 2025. E as principais mudanças que foram feitas foram a inclusão dos riscos psicossociais no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Esse Programa de Gerenciamento de Risco é um programa que todas as empresas são obrigadas a elaborarem, onde elas vão dizer, cada setor, cada posto de trabalho, quais são os riscos que ali existem, os riscos psicossociais que podem afetar a saúde mental do trabalhador. O outro ponto seria o reforço da importância de uma gestão integrada de risco e saúde no trabalho. A gestão, o gerenciamento dos riscos aliados à saúde no trabalho, para que aquele trabalhador, identificado um risco, a saúde mental em determinado setor, a empresa é obrigada a fazer um gerenciamento daquele risco para diminuir esse risco e proteger o trabalhador. E terá a obrigatoriedade também de adotar medidas para proteger a saúde mental de todos os trabalhadores. E reconhecimento de que fatores como estresse, assédio e pressão excessiva podem impactar significativamente a saúde desses trabalhadores, de todos os trabalhadores. E afetando a saúde dos trabalhadores, certamente as famílias, os filhos, as esposas, mãe, pai, todos acabam sendo afetadas com isso. Um trabalhador que fica com, por exemplo, uma depressão, ele vai para casa, muitas vezes afastado pela Previdência, e ali a família tem que se dedicar a ele, muitas vezes chegando mesmo ao suicídio. E eu mesmo já investiguei empresas e órgãos públicos, sabe, deputado, em que em 3 anos, de 2012 a 2015, aconteceram, em razão de pressão, de assédio moral exagerado dentro da instituição, 24 suicídios, e a sociedade não sabe quase nada sobre isso. É uma instituição bastante séria, eu não vou dizer o nome, mas que é preocupante. E essa nova norma regulamentadora reforça, então, a necessidade de adoção de medidas para tutelar as ações que resguardem a saúde mental do trabalhador. Quanto à nossa campanha Abril Verde 2025, ela tem como tema o futuro sustentável no trabalho e no clima, e alerta sobre os impactos das mudanças climáticas no mundo do trabalho. É uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho que busca conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção de doenças e acidentes relacionados ao trabalho.
Ao longo do mês de abril estão previstos seminários, audiências públicas, iluminação de prédios e monumentos públicos e posts nas redes sociais. Nas audiências públicas, o MPT irá apresentar suas diretrizes de atuação sobre a temática. Além disso, servirão como espaço de escuta para os diversos segmentos da sociedade que poderão trazer suas preocupações e sugestões para o Ministério Público do Trabalho. Também serão divulgados dados atualizados do nosso Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, é um sistema criado pelo Ministério Público do Trabalho, que tem o nome de Smart Lab, lançada pelo MPT e pela Organização Internacional do Trabalho, em 2015, essa ferramenta. Ela reúne dados públicos e tecnologia livre para auxiliar a formulação de políticas públicas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. A preocupação nossa, vou ser bem breve, são as ondas de calor, os incêndios, as enchentes, secas prolongadas, que são fenômenos cada vez mais frequentes, intensos, e colocam em risco a saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras. Segundo a OIT, 70% da força de trabalho mundial está exposta ao calor excessivo, à radiação ultravioleta, à poluição do ar, aos eventos meteorológicos extremos, doenças transmitidas por vetores e agrotóxicos. A exposição a esses agentes pode causar acidentes, câncer, doenças cardiovasculares, respiratórias, disfunções renais e transtornos mentais. Então, essa é a nossa campanha que está nesse mês de abril, que a gente está fazendo todo esse trabalho para tentar melhorar o mundo laboral dos trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado. É só isso, né, Marina? As duas questões? Era só as duas questões. O Clemilde... Então, Clemilde, oi. aproveitando aí a sua resposta, tem uma aqui nos comentários que eu acho que depois você pode emendar nela. Somos pelo fim da escala 6x1, a Ivanete Maria da Silva. O que fazer para avançar na mobilização, uma vez que não temos sindicatos que convoquem a sociedade? Depois você pode emendar nessa daí também. Então, com relação ao plebiscito, ontem teve uma plenária nacional, Marina, para fazer esse debate. Quem está puxando nacionalmente são as frentes. No Espírito Santo, a frente tem muito pouca organização. A gente puxa isso no Fórum das Centrais. Então, a gente está discutindo isso. Inclusive, dia 24, vai ter no Sindifer, acho que eu passo para você depois. Eu não sei se vai ser 10 horas da manhã, se vai ser 14 horas. Como eu não trouxe aqui, está começando a discutir a jornada de lutas. E aí a gente vai fazer esse debate do plebiscito também. Vamos levar. A jornada de luta que o DIEESE está discutindo junto com a CUT. Foi convocado e aí vai ser no Sindifer, no dia 24. Tá. Com relação à questão da Ivanete, Giovanni, eu não sei se ela tem acompanhado, mas os sindicatos, nas suas bases, eles fazem as suas ações. Quando as centrais convocam, e a gente precisa ser muito honesto e dizer o seguinte: nós estamos com dificuldade de mobilização. Todo mundo está preocupado com o seu umbigo, infelizmente. A gente precisa somar esforços e, quando convocados, a gente precisa comparecer. Né? O que a central... Tem sindicato que já colocou outdoor, falando da 6x1. As centrais chamam plenárias, chamam reuniões com os sindicatos, e as pessoas pertencem a uma categoria. Cada movimento que você está na rua, que você leva uma faixa, uma bandeira, você está fazendo a provocação. E a gente precisa se mobilizar para isso. Eu não posso ficar esperando, eu não posso atender o chamado só de quem eu quero que me chame. Eu preciso atender o chamado coletivo. Né? Então, assim, as centrais estão fazendo esse debate,
O VAT está fazendo panfletagem, tem gente das centrais que estão se somando a eles, e aí para fortalecer esse movimento. É disso que a gente está falando, dessa necessidade. Porque coletivamente a gente se constrói. Se a gente fizer igual cada um olhando para o seu umbigo, a gente não vai chegar a lugar nenhum, infelizmente. Sabe? Então, é importante. O tempo todo que eu estou falando aqui, eu estou dizendo que a gente não pode deixar espaço vazio. A gente não pode deixar espaço vazio. A redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, é uma pauta das centrais de 40 anos. Né? Então, assim, eu não sei se é muito justo que os sindicatos não estão puxando, não, tá, gente? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa dialogar. O problema, Clemilde, é que os sindicatos, como o Helder Salomão, o nosso deputado, disse, eles nessas reformas, eu chamo de deformas trabalhistas, não reforma, é uma deforma, eles foram enfraquecidos, muito enfraquecidos, e somente aqueles grandes é que conseguem, às vezes, permanecer, e vários outros sindicatos não têm força, não tem arrecadação, não tem nada, e todos os dias nós recebemos denúncias de atos antissindicais, em que a empresa fala para o trabalhador não recolher para o sindicato, às vezes um valor de R$10, R$15. Doutor José Pedro, basta dizer... Recolhe para ela R$100 e não reclama, dá uma contribuição de 100, 200, sei lá. Para o sindicato, R$5 e vem reclamar para a gente. Sinceramente, eu arquivo, porque eu defendo o fortalecimento do sindicato. Basta dizer, doutor José Pedro, que nas negociações coletivas que é permitido cobrar, todo mundo vai para lá levando cartinha, tem um monte de trabalhador da base que vai lá levar cartinha. Todo mundo sabe que a reforma trabalhista, o foco principal foi acabar, foi destruir com os sindicatos. Quem não lembra uma matéria que saiu na capa da Tribuna e da Gazeta no dia 1º de maio de 2013, a caixa preta dos sindicatos. Helder com certeza lembra disso. Lembro. Então, assim, era descredibilizando os companheiros e companheiras do movimento sindical, falando que sindicalista é tudo bandido. E a gente não pode cair nessa pilha. Muitos sindicatos se fragilizaram. E pega aí o índice de sindicalização depois disso. Então, assim, interessante que depois da negociação coletiva todos querem os benefícios. Os mesmos benefícios. Quem não contribui com nada quer levar a mesma coisa de quem contribui. É justo? Não é. E assim, eu lembro, assim, eu concordo com essa reflexão, né, viu, José Pedro? E Clemilde também vai nessa linha de que um dos objetivos centrais da reforma trabalhista foi enfraquecer os sindicatos. Mas, além de enfraquecer os sindicatos, eles também fizeram mudanças na CLT para precarizar as relações de trabalho. Sim. Então, de um lado, precariza as relações de trabalho, do outro, trabalha para enfraquecer a organização sindical. E institui, né, assim, nós discutimos muito isso à época, né, eles discutiam o tempo inteiro. O negociado tem que prevalecer sobre o legislado. Só que o negociado né, nós nunca tivemos uma posição contra a negociação coletiva. Negociação coletiva. O problema é que a negociação coletiva, ela, nos moldes estabelecidos na reforma trabalhista, ela pendeu para o lado do patrão. Porque a negociação pode ser, inclusive, individual. Fragiliza o trabalhador. Se o sindicato está fragilizado, o trabalhador está fragilizado. E a negociação, nesse aspecto, ela deixa de ser uma negociação coletiva, né, no sentido mais literal da palavra, e você tem o trabalhador fragilizado, o sindicato fragilizado. Agora, é claro também, né, que toda instituição, toda organização tem que fazer suas autocríticas, né? Os sindicatos têm que fazer suas autocríticas, as centrais, nós, parlamentares, temos que fazer a nossa autocrítica, todas as organizações
tem que fazer suas autocríticas, porque também tem erros, né? O fato de a gente não conseguir mobilizar hoje, não é que a gente não consegue, mas está muito difícil. A verdade é essa, está muito difícil mobilizar no mundo do trabalho e também são poucas as mobilizações que hoje ganham força na sociedade. Tem a ver com o momento político, econômico e social que a gente vive, tem a ver com o avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo, tem a ver com a precarização das relações de trabalho, com o enfraquecimento do movimento sindical, mas também tem a ver, obviamente, né, com erros que se cometem e que acabam... Um erro, por exemplo, nós abandonamos. Quando eu digo nós, não é todo mundo, mas houve um abandono e um desleixo com a formação, com a educação política. Com a educação política. Quer dizer, isso por parte do sindicato, por parte das igrejas e de muitas organizações da sociedade. Dos partidos que cuidavam mais da formação, da educação política. O Frei Beto que fala muito isso. O Frei Beto insiste o tempo inteiro que sem educação política nós não teremos mudanças sociais e econômicas e políticas substantivas. Porque a pessoa, quando ela adquire, né, um direito no Bolsa Família, no Farmácia Popular, no Minha Casa Minha Vida, aquilo vai se incorporando à vida dela. Se ela não tiver consciência da engrenagem política, econômica e social, o que gera a exploração, quem se beneficia, como foi perguntado aqui para nós, né? Quem se beneficia da escala 6x1? Quem se beneficia de uma realidade que nós vivemos no Brasil, em que os pobres pagam mais impostos do que os ricos, gente. E nós vamos ter dificuldade de aprovar aqui a taxação dos super ricos. Não está se criando um novo imposto. Aí você pega um professor paga 9, quase 10% de imposto de renda. Um professor. Um técnico paga quase 10% de imposto de renda por ano. Vocês sabem quanto que paga uma pessoa que ganha acima de 50 mil reais no Brasil hoje? No máximo 2,5%. No máximo 2,5%. Tem gente que não paga nada. Mas no máximo 2,5%, a média. Então isso significa o seguinte, quem sustenta o Estado brasileiro hoje com o recolhimento de impostos são os mais pobres. São os mais pobres. Agora, nós precisamos de educação política, por quê? Porque quanto mais educação política, menos políticos dessa linha que nós temos aqui nas câmaras municipais. Não é só aqui não, né, gente? É na Câmara Municipal do nosso município, é nas assembleias legislativas dos estados, onde nós temos mais representantes de quem quer manter a escala 6x1, e como o Zé Pedro falou, tem casos de 7x0, tá, gente? Tem muitos casos no Brasil de escala 7x0. E tem escala 6x1 no Brasil, em que a carga horária não é de 8 horas diárias, é mais. Em que trabalhadores, inclusive, que ainda vivem em situação análoga à escravidão. Então, assim, tem muitos desafios, mas eu sempre digo, né? E assim, a pastoral operária, nesse sentido, me ensinou muito. Me ensinou muito. Porque, assim, não é só a pastoral operária, mas aqui nós estamos falando por excelência do trabalho da pastoral operária. A pastoral operária é a expressão da fé e da luta. E quem tem fé e quem luta por um mundo melhor não perde aquilo que é central na vida, né, de quem acredita, que é a esperança. Então, por mais difícil que as coisas estejam, por mais dificuldades que nós tenhamos, nós não podemos perder a esperança. E aí, assim, vivas a pastoral operária, que tem demonstrado ao longo desses anos todos no Espírito Santo e no Brasil, né, que a fé não pode estar separada da vida. A fé nos impele a lutar por um mundo melhor, a lutar pelo fim da escala 6x1, a lutar pelo fortalecimento da democracia, das políticas públicas. E, né, o cristão ou a pessoa que acredita no mundo melhor, ela não perde a esperança nunca. E é isso que a pastoral operária nos ensina. Ela nos ensina a não perder a esperança, não perder a fé e lutar por dias melhores.
Nós temos aqui bastante comentários, mas como está também passando a hora, vamos passar mais uma pergunta, e aí depois, Marina, se tiver mais alguma colocação. As mídias têm buscar culpar os trabalhadores, dizendo que há sobra de vagas de emprego, pois não há interesse dos trabalhadores devido ao recebimento de programas sociais e alegam ainda a falta de qualificação profissional, quando, na verdade, o trabalhador vem resistindo a essa forma de exploração. Como vocês avaliam essa situação? Aí podem ficar à vontade, quem quiser responder. Eu já ouvi isso de alguns representantes, né, do empresariado, muito assim, porque tem muita vaga em determinado setor e não tem quem trabalhe por conta de benefício, que recebe benefício do governo. Aí, gente, sinceramente, eu acho que as pessoas têm que ver o salário que ele está pagando para a categoria. Porque a pessoa oferece o salário mínimo, sem ticket, os benefícios são raríssimos quando tem. Aí a pessoa tem que pegar um ônibus, trabalhar, pagar passagem, gastar roupa, alimentação, para receber. Ele paga para trabalhar. Ao passo que, se ele está recebendo benefício do governo, mas está atrelado a alguma coisa, ele vai ter que fazer uma formação. Ele precisa se qualificar, e aí a gente volta lá na história da escala 6x1, porque ele precisa ter esse tempo para se qualificar. Agora, é difícil para as mídias, e interessa, e depende de que mídia também se fala, interessa para a mídia divulgar o que é melhor para o empresariado, para o capital. Como é que a mãe, para trabalhar, ela tem que pagar alguém ou para ficar com um filho? Como é que ela, com esse salário, ela consegue isso? É preciso refletir sobre essas coisas, porque parece que as empresas fazem salário como se fosse esmola. É como se salário não fosse direito. Determinados setores fazem isso. O salário tem que suprir o quê? Na Constituição fala. O que o salário tem que dar que suprir? A cesta básica educação, saúde, transporte, moradia, lazer. Oi, paramos aonde? Ele foi até aonde? É sobre essas coisas que a gente precisa refletir também. Sabe? E eu acho importante a gente refletir que os programas de transferência de rendas, políticas sociais, elas são necessárias num país com tanta desigualdade. Se nós tivéssemos um país com mais justiça social, com maior distribuição, com uma distribuição de renda mais adequada, agora nós temos uma meia dúzia no Brasil que tem tudo e uma grande maioria que ainda está vivendo sem emprego, sem casa, sem terra, sem dignidade. Então, como nós vamos corrigir essas desigualdades? Com políticas públicas. Eu vejo até hoje muita gente criticando a política de cotas, por exemplo. Como é que a filha de um trabalhador tinha acesso à universidade até 2003, há 22 anos, e como que os filhos dos trabalhadores têm acesso hoje à universidade? Hoje você já vê uma universidade muito mais, ainda podemos dizer que tem muito a avançar, mas as universidades no Brasil hoje, elas já são um espaço que não é mais estranho você ver o filho do pedreiro estudando, porque as cotas corrigiram uma parcela significativa da injustiça, porque eu lembro, eu sou professor e já dei aula em escola pública e privada. Eu dei aula numa escola privada em Vitória, que os alunos todos não queriam ir para a faculdade
Eles eram alunos da escola privada, mas queriam fazer o curso superior na faculdade pública. Todos eles, 100%. Né? Por quê? Porque naquele modelo anterior, sem as cotas, quem conseguia acessar não era o trabalhador, não era o filho do trabalhador. Então, assim, essas políticas, elas pode acontecer de ter alguns que se acomodam, é verdade, claro que existem distorções, existe, mas esta não é a realidade de milhões de brasileiros, inclusive o que nós estamos vendo agora, os dados do Ministério do Desenvolvimento Social mostram que muita gente está saindo do Bolsa Família e arrumando o seu emprego. Agora, é o que Clemilde falou, se a empresa paga salário mínimo, se não fornece os direitos mínimos, ele vai quase que pagar para trabalhar. Então, tem que ter empregos que sejam atraentes, com salários justos, com carga horária menor, para o trabalhador se sentir motivado a efetivamente estar, né, a sair de um programa social de transferência de renda e trabalhar. Agora, muitas empresas, ainda com aquela visão, né, mercantilista, capitalista, querem só sugar do trabalhador. Querem promover o seu lucro e a sua produtividade às custas da exploração do trabalhador. Eu duvido, se melhorarmos o padrão de salário, de redução de carga horária e melhorar as condições de trabalho no Brasil, se nós não teremos muita gente que hoje está desestimulada no mundo do trabalho a entrar para o mundo de trabalho. Claro que sim. Agora, nas condições que nós temos, efetivamente é difícil. Nós queremos É importante dizer que os trabalhadores precisam trabalhar, mas as empresas, o capital precisa do nosso trabalho para ter lucro, porque quem é dono dos bens de produção, do capital, o capital ele só se for financeira, mas ele não produz, ele não cria produtos. Quem produz são os trabalhadores. Acho que é importante que isso fique destacado, porque empresário nenhum põe a mão na massa, literalmente, para produzir. Quem produz somos nós. Nós fazemos a riqueza desse país. Homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, construímos esse país. Óbvio que precisamos do capital para... Né? Mas quem produz a riqueza desse país somos nós. Nós temos vários comentários aqui. Não está encerrando ainda não, né? Não, eu vou passar ainda a palavra para vocês. Só agradecer aqui os vários comentários que nós temos aqui no chat, né? Mas como são muitas perguntas e o tempo já está se avançando, a gente vai agradecer aqui a Zena, da Pastoral dos Pescadores, o Jorge Beniguite, a Gilberto de Barros, Elza Mariano, Ailton Pereira, né, a Fatinha e outros, né, bastante comentários aqui, mas aí quero passar para você, Marina, se você tiver também alguma informação, também falar sobre a Marcha pela Vida e Cidadania que vai acontecer no dia 1º de maio, e também a Clemilde também falar, né, do movimento que a CUT está organizando, também para o 1º de maio, que é um momento, como foi falado aqui, né, um momento de organização, de luta, né, para que todos os trabalhadores e trabalhadoras possam aí reivindicar os seus direitos. E aí depois a gente passa para as considerações, né, de cada um, de cada uma, para a gente finalizar esse encontro que está sendo muito bom. Marina. O Giovanni, antes da Marina falar, eu peço desculpas e licença. Eu ainda estou aqui no meu gabinete na Câmara e eu estou sendo convocado aqui e eu peço licença, que eu até agradeço porque eu acabei conseguindo ficar direto sem interromper. Mas eu peço licença, vou ter que me ausentar agora, porque eu não tenho mais como ficar. Tem 5 minutos que eles estão me pressionando aqui, agora eu tenho que ir. Mas eu quero só agradecer a oportunidade, parabenizar e dizer que nós estaremos, se Deus quiser, viu, Marina, lá no dia 1º, na 26ª Marcha, caminhando junto com o povo de Deus, junto com as organizações sociais, em luta de um mundo melhor e para que a gente tenha
mais essa conquista que é o fim da escala 6x1. Um grande abraço, parabéns e vamos com fé, luta e esperança. Obrigado. Gratidão. Bom, então, só para, né, confirmar, né, o nosso convite, 1º de maio, 8 horas da manhã, nós concentramos, temos a nossa caminhada lá em Marcílio de Noronha, na paróquia Divina Misericórdia, né, Mãe da Divina Misericórdia. Nós teremos de uma comunidade até uma outra, né, da comunidade de São Pedro. E aí, assim, convidar que todo mundo participe com a gente, né, nesse processo de construção ainda. Nós estamos terminando de construir a nossa marcha, né, até o 1º de maio está construindo, e aí participar também junto com a gente. E a gente sempre tem, né, o apoio de muitos parceiros, né, nesse processo, e também de participação. Então vai ser um momento muito bom, nós temos um momento de mística, um momento de caminhada, um momento de gritos, né, também de muita esperança, para que de fato as coisas vão. Então, 26 anos de caminhada e 26 anos de gritos, né, que a gente tem gritado o tempo todo contra uma série de coisas, e as coisas elas não mudam muito, né. E aí, a gente ouvindo, assim, o que o doutor Zé Pedro falou hoje, a gente já ouviu antes, tem um pouco dessa consciência, mas é triste você sentir que vai acabar o emprego, né? Que o emprego está previsto para não ter tanto mais para poder. Então, vai brigar para quê? Se não vai ter mais por conta de todo esse processo da crise climática, da tecnologia e tal. Então, uma série de coisas que vem por aí. Então, a gente vai estar junto, gritando, conversando e pedindo que as coisas mudem, né, de verdade. Nesse processo também de preparação, também tem uma ação entre amigos que a gente vai, né, vai vendendo também para ajudar no processo de financeiro da marcha, que a gente tem parceria, mas também tem gasto. Então, o nosso pessoal vai estar por aí fora oferecendo, né, então aceitem, porque é verídico, e nos ajudem também. É isso, e gratidão a doutor José Pedro, a Clemilde, também ao Helder, por acolher esse nosso convite e estar com a gente até agora. Clemilde. Então, nós estamos organizando, junto com as centrais e o VAT, o nosso 1º de maio. Em princípio, ali no Portal do Príncipe, mas tem uma probabilidade, se a gente confirmar uma determinada atração, ali no Samão do Povo. A gente está aguardando só uma confirmação para divulgar a partir da semana que vem, local certinho, colocar trio para fazer divulgação nos bairros. E convidamos aqui as pessoas que estiverem no entorno daquela região ali para participar. Vocês da marcha, que se terminar 10h30, 11 horas, se puder atravessar a ponte, que é pertinho. Tá bom, Giovanni? Atravessar a ponte é fácil, tá, Marina? Então, vou convidar o pessoal. Doutor Zé Pedro, se quiser aparecer lá também, a gente quer colocar tenda, ver se o pessoal que expõe alguma coisa da economia solidária e tal. Acho que vai ser interessante. Aí, o fundamental é que a gente quer fazer uma marcha saindo da Praça Costa Pereira, da Praça 8, onde é a Assembleia do Sintraconste, que é o fechamento da campanha salarial do Sintraconste. A gente vai caminhando até o local do evento, ou o Portal do Príncipe, ou lá o Sambão do Povo. Então, vamos ocupar lá as ruas, porque não podemos deixar as ruas vazias, porque não existe espaço vazio. É isso. Muito obrigada, gente. Gostei muito de estar aqui. E vamos tocando a vida. Passa. Como observar trabalho dos trabalhadores, das entidades sindicais, das centrais, para que a gente possa junto melhorar esse sistema sindical, sistema de trabalho, né, no Brasil. O Ministério do Trabalho tem feito a sua parte e realmente temos enfrentado muita dificuldade, porque quando a Justiça do Trabalho é atacada, quando o Ministério do Trabalho e Emprego é atacado, o Ministério Público do Trabalho também o é. E eu queria falar sobre
nós vamos lutar para que essa escala 6x1 acabe e que as pessoas tenham mais condições de estar com suas famílias, com seus amigos, na sua igreja, tempo para fazer uma faculdade, porque, como o deputado falou, muitas das pessoas que estão nas faculdades particulares, elas têm tempo para estudar, tempo para se preparar, e isso também, saindo um pouquinho do tema, mas isso também, essa preparação da pessoa que tem condições financeiras em se preparar melhor, nós temos criado juízes do trabalho dessas pessoas, procuradores do trabalho, defensores públicos dessas pessoas, que vêm da onde? Vêm da direita, da concentração de renda, onde há concentração de renda. E os pobres, em razão da escala 6x1, estão lá trabalhando, fazendo faculdade a todo custo, mas com dificuldade, EAD, muitas vezes, e que não passa no concurso público. Então, nós precisamos, no concurso público, abrir espaço para que todos tenham oportunidade, para que nossos poderes legislativo, executivo, judiciário, eles estejam realmente refletindo a nossa sociedade, não apenas uma categoria. Por isso, nosso Congresso hoje é só de direito. Por isso que muitos dos juízes de todos os níveis, de procuradores, toda essa classe onde há concurso público, são pessoas que defendem quem? Vai defender da onde ele nasceu. Nasceu na classe rica, abastada, e que explora o trabalhador. Outro ponto que eu quero dizer, para terminar, eu escolhi duas coisas aqui, que eu estava falando antes da gente entrar, né, Clemil, dia do Dom Quixote, quando ele fala para o Sancho Panza, seu fiel escudeiro: sabe, Sancho, que todas essas tempestades que nos afligem são sinais de que logo o tempo há de serenar. E as coisas, enfim, hão de nos sorrir, pois não é possível que o mal, como tampouco o bem, durem para sempre. Assim, tendo o mal persistido por tanto tempo, o bem já deve estar próximo. E em seguida, pessoal que estão nos ouvindo, todos aqui, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem tem quem traz na testa, eu esqueci o resto, mas essa é do Milton Nascimento, né? Quem traz na pele essa marca possui fé na vida. É a emoção. É isso. E a gente tem fé na vida, né, doutor? Temos fé, nós vamos acreditar que esse mundo vai melhorar. Muito obrigado a todas e todos. Obrigada ao convite, Marina, ao Giovanni, a Clemilde. Até a próxima. Então, nós agradecemos ao doutor José Pedro dos Reis, a Clemilde Cortes, ao deputado Helder Salomão, que esteve conosco, e passo para a Marina fazer aí a nossa despedida e convidando a todos e a todas para participar tanto das movimentações aí da CUT e também da Marcha pela Vida e Cidadania no dia 1º de maio. Uma boa noite a todos. Marina. Seu som. O meu microfone está ótimo hoje, ele cai por conta própria, tem vida própria, inclusive. Só agradecer mesmo, que da hora já passou bastante do nosso horário, né? Só agradecer bastante de coração mesmo a quem está conosco até agora, a quem vai ouvir, né, assistir depois também, que vai nos acompanhar. Agradecer por estar com a gente, o doutor José Pedro, a Clemilde, o Helder, estão sempre com a gente. E o doutor José Pedro, a gente vai pedir mais coisa para o senhor depois, viu? Já deu alguma dica para pedir mais para o senhor alguma coisa depois. Acho que é isso que a gente consegue ter, né, essa ligação, nessa linha de acompanhamento. Então, agradecer muito de coração a cada um e cada uma que esteja conosco até agora, e até a próxima, se Deus quiser. Enquanto pastor para a gente agradece muito, enquanto marcha, a colega também agradece muito, muito mesmo. Gratidão. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente. Grande abraço.